Aspectos psíquicos da doutrina do Tríplice Caminho. Há algum tempo nesse canal, estamos oferecendo alguns fundamentos psicológicos, por assim dizer, para ajudar o filho de fé nesta jornada da evolução espiritual. A missão da Umbanda é fazer o resgate da cidadania planetária do ser humano, ao fazê-lo se descobrir enquanto consciência. E é patente que o que impede justamente esse processo é a barreira do ego humano. Nessa viagem que trilhamos juntos por esses vídeos, compreendemos que somos consciências, somos um eu. A psicologia chama de self, o que a teologia chama de espírito e a filosofia chama de si mesmo. Esse eu sou, imaterial, atemporal, portanto, eterno, é o que está além dos limites da mente humana e deriva da fonte universal, que conforme a época e o lugar recebeu vários nomes, tais como Tupã, Deus, Alá, Zambi, e por aí vai, em concepções que vão desde os aspectos mais mitológicos, ou seja, simbólico, muitas vezes antropomorfizados, até os aspectos mais profundos de percepção, como esse que pleiteamos que o filho de fé possa chegar. Compreendemos também que nós não somos a nossa mente, e comumente, de maneira simplificada, aqui compreendemos como sendo tanto o receptáculo das informações dos 5 sentidos, quanto o conjunto dos nossos pensamentos. Sim, nós não somos nossos pensamentos, nós usamos nossos pensamentos como uma interface. Nós usamos, mas nós não somos nossos pensamentos. Nós usamos roupa, mas nós não somos nossa roupa, por exemplo. Os pensamentos são um meio que estabelece uma relação entre nós em consciências e essa estrutura de realidade que o filho de fé conhece como mundo material, em todas as suas densidades e dimensões. Assim, pela identificação com nossos pensamentos, é que surge o grande inimigo do filho de fé, que é o ego. Por consequência, deduzimos que estarmos identificados em demasia com nossos pensamentos, com nossa mente, portanto, é que gera a qualidade ruim que é sermos egocêntricos, centrados no ego. Indo mais adiante, compreendemos também a natureza paradoxal dessa estrutura de realidade e a consequente impossibilidade de obtenção da perfeição de outra forma que não seja amando, uma vez que o amor é campo de neutralização das polaridades inerentes à matéria e à percepção do ser espiritual. Feita essa recapitulação, gostaria aqui de oferecer ao filho de fé uma relação entre a doutrina do Tríplice Caminho e o psiquismo profundo do ser espiritual, comentando como é a atuação dos senhores da doutrina mântrica e ântrica e tântrica na desestruturação do famigerado ego humano. Para isso, quero aqui com o filho de fé elencar a triplicidade com que o ego humano se fundamenta e só então, por consequência, veremos a atuação do mundo espiritual na evolução do filho da Terra. Ego é o senhor da nossa relação com o mundo material e tal relação se dá de 3 formas: forma, verbo e pensamento. A compreensão do ego é fundamental. Forma refere-se à perseguição neurótica do conforto físico, da segurança e do prazer. Observe como nossa sociedade organizada e altamente tecnológica reflete isso. Elevadores acionados por botões, celulares nos trazendo uma série de comodidades, luz elétrica, ar-condicionado, enfim, todas tentativas de criar um mundo confortável, seguro, previsível e prazeroso. O ego procura segurança e entretenimento, evitando toda e qualquer irritação. Desse modo, nos agarramos a nossos prazeres e propriedades, temendo ou forçando mudanças na tentativa de obter uma satisfação insustentável. O filho de fé arguto já deve perceber que o arquétipo, o símbolo que faz frente a essa estrutura do nosso ego, é do caboclo. Em sua simplicidade, o caboclo nos mostra a possibilidade de vida sem os ideais do apego, a ilusão causada por essa perseguição do conforto físico, segurança e prazer. Sua vida frugal, longe dos avanços da dita civilização, é por si só um profundo questionamento. O que caracteriza uma consciência é a busca do bom, do belo e do justo. Assim, em primeiro lugar, o reconhecimento de um bem maior e a consequente busca desse bem maior colocado acima da própria vida é a virtude da fortaleza, que vai gerando outras virtudes por consequência, a audácia, a coragem e por aí vai.
No terreiro vemos o caboclo forte, corajoso, persistente e disciplinado, guerreiro, apto a enfrentar na linha justa as complicações das fragilidades causadas por nosso ego infantil. Por isso ele é a representação da juventude, a superação da infância. Vemos aí a razão do porquê caboclo está relacionado à noção de simplicidade e fortaleza. Precisamos ser fortes para alcançar a simplicidade. É a mortificação dos vícios, da busca pelo conforto para a superação desse aspecto de nosso ego. Indo adiante, veremos o ego regendo a relação com o material através do que chamamos aqui de verbo. É sobre a aplicação intelectual no mundo. Refere-se ao uso de conceitos como filtros que nos resguardam de uma percepção direta do que é. Por exemplo, adotamos grupos como meios para manipular e compreender fenômenos como as ideologias, sistemas de ideias que racionalizam, justificam e santificam a nossa vida. Nacionalismo, comunismo, cristianismo, budismo, socialismo, existencialismo e tantos outros que nos proporcionam identidades, regras de ação, interpretação e explicação do porquê as coisas acontecem como acontecem. Aqui o nosso desejo, enquanto seres egocêntricos, é não deixar espaço para dúvidas ameaçadoras, incertezas ou qualquer confusão. O arquétipo que desestrutura o ego nesse ponto é o de criança, que através do entendimento lança o ser espiritual ao amor através da alegria e pureza de intenções. São os senhores da doutrina mântrica, os senhores do verbo divino, que acabam por assim nos colocar em contato com esta fonte universal que muitos chamam de Deus. São seres puros, pois ainda não foram maculados pelos filtros de realidade, os filtros que nos resguardam de uma percepção direta do que é. Por fim, a terceira maneira pela qual o ego rege sua relação com o material é o que chamamos de pensamento, que é uma função da mente, remediada pelo arquétipo do pai velho de Umbanda, expressos na caridade, que é a forma dinâmica do amor, fundamentando a humildade ou senso de realidade, que é o antídoto para o orgulho, que é o idealismo, a paciência, que é a arte de saber sofrer, nesse caso, rosto do amor, a forma como o amor se dá a conhecer entre os homens, e a sabedoria, que é o conhecimento temperado pela ética. Refere-se ao esforço da consciência em conservar a percepção de si mesma, a ideia que temos de nós mesmos, de nos agarrarmos à ideia de eu, noção essa que detém o maior poder para subverter a espiritualidade, embora os outros dois aspectos também possam reger a nossa prática espiritual. Na forma, o ser em evolução arroga para si mesmo que só pode ser feliz após alcançar determinada condição material ou emocional. No verbo, o ser se prende ao material com uma excessiva racionalização religiosa ou ideológica, como restrições neuróticas ou uma obrigatoriedade comportamental e que também exige uma manutenção do ego. Se examinarmos nossos atos, veremos que somos regidos por um ou mais